sorriso de mãe, enxoval, chá, rifa, renda na gravidez. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a fazer renda, renda. Oh, lelê, oh, lalá, oh, renda. Eu vou vender crochê, touca de cabelo, sabonete de erva, lavanda, alfazema, manjericão. Tem paçoca, chiclete, bala sortida, bala de hortelã, pirulito e rifa. Ok, QR Code. Vamos tudo no balaio. Alô? Oi. Aqui, você me dá uma força? Eu vendi 2 sabonetes, mas eu não tenho como entregar. Aí eu tava pensando, né? Você tem carro, pode fazer sua rota ali pelo caminho. Cada sabonete é 7, né? Aí vai dar 14. E se eu pegar o ônibus, só de passagem eu gasto 9. Não paga nem o material. Você pode entregar pra mim? Ah... Mas pra dar carona pras mulheres, você pode, né? Desgreta. Ô, de dentro! Lá vem você falar de rifa. E ainda paguei pra impulsionar lá no Estragão. É muita exposição. Quê? Exposição é essas bundas que você fica curtindo aí. Gente, mas eu assisti vários vídeos na internet das pessoas dizendo que tem mais alcance se divulgar. Como é que vai fazer renda, mamãe? No mínimo 7, 8, 9 meses de gravidez, uns 6 meses de repouso e trabalho independente. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negra é a raiz da liberdade. A gente está aqui hoje com Lala e Thaís para conversar sobre enxoval, listas para o bebê, para a mãe, para a família e economia criativa, né? Como é que nas nossas realidades a gente consegue ter estratégias, né, de sobrevivência. A gravidez são 7, 8, 9 meses até a gente poder parir. Depois tem um período de puerpério, né, que é o período de resguardo. E essa é uma fase em que a gente precisa lidar com essa pressão, né, econômica, financeira. E aí eu vou pedir para que cada uma das mães que está aqui se apresente, né? Lala, quem é você? Fala aí para nós. Ei, Odireodara, eu sou Malego Lala, eu gosto de ser chamada assim, né? Eu sou mulher, negra, mãe, filha, sou essa pessoa, sou brincante, contadora de história, gosto de dizer também que eu sou griot, e faço parte do grupo Griot Ayá, um grupo de teatro griot, que hoje é uma das minhas maiores inspirações também. Sou mãe, tenho 2 crianças, Kairi Marim e Zamani Vitória. E é isso, acho que eu sou essa pessoa. Tudo isso e mais um pouco. Gosto muito de plantas, de plantar baobá também, que é uma das coisas que eu amo fazer. Já fiz muito com a Mar também, né, Mar? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Thaís, com a Mar, com todo mundo. Obrigada. Prazer é nosso, uma honra, Lala. E você, Thaís, conta um pouquinho pra gente quem você é, de onde você vem, pra gente começar esse bate-papo. Oi, gente, boa noite para as meninas que estão aqui, para a Mar, para a Lala e para quem está ouvindo depois, né? Quem vai vir aqui depois ver. Meu nome é Thaís, né? Como já foi dito, eu sou doula, sou educadora perinatal, sou mãe
de 4 crianças, né? Uma é a Lilian, que hoje tem 12 anos. Eu tive uma perda que a gente não deu nome. Mãe do Lucas, que foi uma perda em 2018. E agora mãe do Francisco, que estamos com 15 semanas de gravidez por aqui, né? Eu sou do Rio e moro aqui em BH faz 3 anos. E foi uma mudança muito doida, vamos dizer assim. Mas foi de muito aprendizado e eu sigo aprendendo, né, nessas mudanças, as mudanças que a vida traz, e agora mais a gestação. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu amo rodas, eu amo aprender com mulheres, eu amo ouvir e amo falar também um pouquinho. Então é isso. Obrigada, viu? Thaís, conta pra gente, né? A gente está no grupo, né, com outras mulheres grávidas, outras pessoas gestantes. E aí, há pouco tempo, a gente tentou fazer uma lista, né, de itens necessários para o bebê e para a mãe também, que vai para a maternidade, fica esse tempo no hospital. E tem várias coisas, né, que elas têm um valor alto. E dentro das nossas realidades, né, de desemprego, de profissões independentes, autônomas, como é que a gente seleciona aquilo que é importante comprar, aquilo que é prioridade do que é necessidade? Muitas vezes também a gente só pensa no bebê e o lado da saúde da mãe também precisa de ter um investimento. Então, dentro da sua experiência, né, como mãe, mulher, doula, como é que a gente pode se organizar nesse mapeamento, né, de necessidades? Como é que a gente pode fazer essa lista, sabendo que não tem uma regra, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente pode se inspirar nessas ideias, né? A primeira coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente fala em enxoval, é que o bebê ele não precisa de muita coisa não, tá, gente? É claro que a gente compra coisas, porque, né, a gente está nessa sociedade que a gente compra coisas. Mas o bebê, ele precisa de uma mãe saudável, ele precisa de muito colo, ele precisa de leite do peito, e tudo isso, todas essas coisas que eu tô falando, são coisas que estão ali, né? Nasceu, sua mãe tá ali, peito tá ali, né? Colinho de mãe tá ali. Então, a primeira coisa que o bebê precisa, antes da gente pensar em enxoval, da gente pensar em coisas para comprar, é de uma mãe saudável, feliz, bem, né? E de bastante colo e carinho, afeto para esse bebê se desenvolver. É a principal coisa. Mas é claro que a gente precisa botar uma roupa no bebê, a gente precisa, né, comprar fraldinhas. Então, assim, eu tenho uma lista que é um enxoval bem básico e eu vou disponibilizar lá no grupo, porque eu acho que se eu falar aqui, a gente vai se estender muito, né, Mar? Porque assim, querendo ou não, não é uma lista grande, é uma lista bem enxuta, mas com somente coisas necessárias. Então, lá no grupo a gente estava falando sobre o que é prioridade de compra. Então a gente fez uma pequena lista e aí eu me baseei em cima dessa lista para falar sobre as coisas que a gente olha às vezes como muito necessário e às vezes não é tão necessário, tá? E aí vocês também podem falar sobre a experiência de cada uma depois, né, gente? Mas a primeira coisa que eu lembro que a gente falou era sobre berço. Berço, eu acho que ele é totalmente dispensável se você for fazer cama compartilhada. Talvez um mini berço nos primeiros meses, ou um bebê conforto nos 3 primeiros meses, porque a gente acabou de ter o bebê, não está acostumado com o bebê ali na cama, né? Pode vir a se mexer, esquecer, dormir profundo. E aí é um bebê muito miudinho. Então, se você for fazer cama compartilhada, a dica que me deram, né, e que eu sempre estou passando é usar o mini berço ou o bebê conforto nos 3 primeiros meses e depois comprar uma cama ou um colchão no chão. Você já de repente tem um colchão, bota ele no chão e compra um outro colchão de solteiro, dorme os dois, dorme todo mundo junto ali no chão, porque é isso. Se você for fazer uma compartilhada, vai ser esse bololô de gente gostosinho ali na cama, né? E aí, para dar um conforto a mais para a mãe, seja ela mãe
mãe solo, seja ela uma mãe com um parceiro, né? É bom que ela tenha um conforto ainda da cama, é bom colocar uma caminha do lado. Referente a berço é isso. É claro, se você puder comprar, se você quiser comprar, pode. Mas se não puder, se não tiver condições, não é uma coisa que é totalmente necessária. Falou sobre travesseiro. A gente falou sobre travesseiro, que não é recomendado. Muita gente compra travesseiro, mas o travesseiro não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria até 2 anos. Tá? O bebê tem que dormir na cama retinha. Kit berço também é uma coisa que as pessoas compram muito e é muito caro o kit berço, gente. E não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É um negócio caro que não é recomendado. Banheira também é uma coisa que as pessoas compram, mas que pode ser trocado por um balde, que as pessoas chamam como se fosse um banho de ofurô no bebê. Ou banho de chuveiro também. Bebê ama banho de chuveiro, gente. Geralmente na minha consulta, né, quando eu vou, depois que o bebê nasce, se o pai e a mãe quiser, eu ensino eles a darem o banho de banheiro de chuveiro no bebê. Porque banho de banheiro é muito gostoso, acalma o bebê, tem o barulho que ele já conhece do chuveiro, então ele fica mais calminho. E não dá aquele escândalo, sabe? Porque tem bebê que odeia banho de banheira. Mas aí você vai conhecer o seu bebê e vai saber do que ele gosta. Toalha também foi outra dica que me deram, de comprar toalha de adulto, que é mais barata e dura mais, né? Dura muito, muito mais. Eu usei essa dica há 12 anos atrás na minha filha sem nem saber. E até hoje ela tem a toalha que eu comprei para ela de adulto. Que foi uma toalha bordada, bonitinha e tal. Uma dica que eu acho super importante, que é comprar coisas em brechó. Brechó, tem tanto brechó infantil, tanto online quanto presencial. Tem muito brechó infantil e tem, assim, de tudo por uns preços mais da metade do valor, sabe? Muitas vezes. Então, comprar em brechó... Eu já sou uma usuária de brechó adulto, né? Então, eu já tenho né? Eu já conheço. E aí, eu descobri esse mundo de brechó infantil. Tem uma... Chama Cresci e Perdi, que é como se fosse uma... Tem vários estados, assim, a franquia. Que tem as coisas são muito baratas. Eles estavam fazendo saldão semana passada de coisa de R$10, de R$20. E tinha, assim, carrinho de R$10, sabe? Dá para garimpar e achar umas coisas muito baratas, esperar umas promoções. Isso, ouvido. Tem que tomar bem cuidado. A Lala tá falando do banho de chuveiro. Voltei lá no banho de chuveiro, tem que tomar cuidado com Covid. Pois é, mas eu geralmente eu ensino, né, que é bom deixar a fraldinha, molhar só o corpinho. E aí, gente, brechó, Gabriela, que acabou de entrar. Brechó é assim, tem coisa muito barata em brechó, muito barata mesmo. Muito barata que eu fico assim, até surpresa, né? Então, eu acho que de principal e de coisas que a gente acha muito que tem que comprar, né? Meu Deus, tem que ter um berço, mas berço é tão caro, e banheiro é tão caro, aí a banheira com suporte, não sei o quê. E que a gente não tem condição financeira, né? A gente olha umas coisas caríssimas, e aí a gente fica assim, nossa, o que eu faço? Nossa, isso é muito caro, eu não vou poder ter. Será que meu bebê precisa mesmo disso? Será que meu bebê vai, não sei, ter alguma... Será que eu vou ter alguma dificuldade se eu não tiver isso? E muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente vai passar bem, sabe? Tem muita coisa que facilita a nossa vida, mas que a gente vai passar, gente, que a gente vai conseguir passar sem aquelas coisas, sabe? Eu tava conversando isso com meu marido e falando, se não der para comprar, não deu, tudo bem, tá tudo bem, não dá para comprar, sabe? E é isso, vai ficar tudo bem, o bebê ainda vai ter você, ainda vai ter carinho, ainda vai ter afeto, mesmo se ele não tiver coisas caríssimas, se ele não tiver um monte de coisa, sabe? Eu sei que a gente quer muito dar o melhor para os nossos bebês, né? Para esse ser humaninho que está chegando, mas eu considero que o melhor que a gente possa dar para esse bebê
é carinho, é afeto, é colo de mãe mesmo, sabe? Thaís, eu estou fazendo uma rifa, né, agora, e nessa rifa eu chamei a rifa de bebê, né? Mas a gente escuta, né? Deixa a criança nascer primeiro para ver o que compra. Nem segurou a criança na barriga ainda. Não precisa planejar nada, porque nem sabe se vai nascer. Tem algumas coisas assim que a gente vai ouvindo. E eu acho que para nós, né, enquanto pessoas negras, é importante a gente preparar um ambiente para uma vida que vai vir, a gente conseguir se planejar. Então, por exemplo, no caso de uma rifa, qual que é esse valor base que eu preciso pensar para que eu consiga cuidar, por exemplo, da saúde, enquanto alguém que tem um corpo, né, passando por vários desafios, eu sinto a vontade de fazer, por exemplo, uma fisioterapia pélvica, comprar uma bola de pilates. Não sei se eu consigo ter essa segurança de colocar o bebê num colchão, porque a depender da casa, né? Tem lacraia, tem muito bicho no chão. E a gente fica com essa preocupação, né? Será que uma mãe marinheira de primeira viagem ali, dormindo com a criança junto? Então, a gente tem um pouco de tempo, né, para poder desembolar dessa questão para depois partir para lá. Então, eu quero te perguntar assim, qual que é um valor básico assim que a gente pode pensar, não, com esse valor aqui fazendo uma rifa, eu consigo cuidar da saúde em questões, por exemplo, de terapias, consigo comprar o básico para o bebê. Eu vi que, por exemplo, essas coisas perfumadas com produtos químicos, a gente pode descartar tudo, porque faz mais mal, né? Lencinho umedecido, perfume, sabonete caríssimo. Num curso de gestantes que eu participei, né, numa fraternidade espírita, eles ensinaram para a gente limpar com óleo mineral, utilizar o sabonete GA da AID. E aí, o mais importante, né, é limpar a criança direito para que ela não venha assar, né? Porque as assaduras causam vários transtornos, assim, e dores para a criança recém-nascida. E sempre tirar de linha amaciante, sabão em pó, usar o famoso vinagre, né, com sabão de coco para lavar roupa. E lá nessa casa também, onde eu encontrei essas pessoas, né, de várias áreas, conversando sobre a gravidez, elas trouxeram a notícia da fralda ecológica, que é uma fralda que a gente pode lavar, né, colocar na máquina, não é igual a fralda de pano, como muitos de nós usou, né, que precisava de mais pano. É uma fralda que chupa mais o tecido e é uma economia de dinheiro e também de proteção à nossa natureza, né, que cada vez recebe mais plástico. Então, sobre esses itens assim, né, eu acho que vale um pouco da gente passar se eles são válidos, né, como é que a gente se organiza para eles e qual uma média a gente calcula, assim, de preço para as pessoas que podem nos apoiar. A primeira coisa que eu vou falar, eu sou adepta de tudo que é ecológico, então aqui eu já uso o absorvente de pano, por exemplo, há 4 anos, eu uso copinho, e agora com o bebê a gente vai usar fralda ecológica. Se possível, a gente vai usar desde o início, né? A gente não quer usar fralda plástica. A fralda ecológica, ela traz muita... Ela é uma fralda que na hora de você comprar, ela tem um valor caro, né? Principalmente se você for comprar ela aqui no Brasil, em sites brasileiros, ela é mais cara. Só que tem uma economia por trás, né? Que é a economia de não precisa de pomada. A fralda ecológica ela não precisa de pomada porque ela não causa assaduras. Então, ela não precisa de pomada, né? Além de pomada ter um monte de coisa que não faz bem para o bebê. E as fraldas também. E ela economiza muito mais água na hora de fazer ela do que uma fralda normal. Eu tenho uma aqui, então eu vou mostrar para vocês. Olha que bonitinha, gente. Ó, essa é uma fralda ecológica. É da marca Fraldadinhos, tá? E aí, olha, ela é assim, para quem nunca viu uma fralda ecológica, né? Ela é assim. Esse daqui é a capa, como se fosse aquelas fraldas antigas, né? Que as pessoas usavam.
Só que as fraldas antigas, a primeira diferença, a grande diferença das fraldas antigas é que as fraldas antigas tinham um tamanho PMG. E ela, vocês estão vendo aqui os recortes, sabe? Os botões. Ela dá para usar desde o RN, que ela fica bem miudinha mesmo, até acho que 12 quilos, 15 quilos. E aqui dentro vem o absorvente. Esse é um absorvente, tem vários tipos. E aí você pode colocar aqui dentro. Coloca aqui dentro. E aí ela fica assim. Dá para colocar vários tipos de absorvente. Ó, ela fica pequenininha. Então, é isso. Essa é a fralda ecológica que eu tenho aqui. Eu tenho dessa marca, eu tenho de outra marca também, que são que eu recebi. Né? Eu recebi dessa marca de presente, assim, por conta do meu Instagram e tal, e eu divulgo. Eu ainda não divulguei ela, mas... E vai ter um cupom, assim, então é legal vocês... Eu vou postar lá no grupo quando eu tiver o cupom, caso alguém queira comprar, né? Com o desconto. O desconto é sempre bom. Então é isso. A fralda ecológica ela é ótima. E tem outra coisa que... Aí você não precisa usar lenço umedecido, né? Não é bom, pode usar. Tem um paninho, um próprio paninho que a marca vende. Tem um próprio paninho que a marca vende. E tem que você tira e lava e limpa, que é um paninho parecido... Parecido com o tecido do absorvente. E aí é isso, né? Você vai pegar, vai limpar e depois vai colocar para lavar e vai reutilizar. Ou então algodão. Algodão também é muito bom para usar. Sobre valores. Olha, eu acho, Mar, muito difícil dar valores de quanto a gente precisa. Porque isso é tão particular, sabe? Eu acho muito difícil te dar um valor, assim, que eu vou falar. Ai, com R$ 1.000, vamos botar, você tem R$ 1.000, você conseguiu R$ 1.000 na rifa. Com R$ 1.000 você vai conseguir comprar algumas fraldas ecológicas, com R$ 1.000 você vai conseguir comprar roupinha, né? Exemplo, você falou, eu quero um berço porque eu não tenho segurança. Com R$ 1.000 você consegue comprar um berço usado num Cresci Perdi, um bercinho essa semana tava 215 com colchão e o negocinho em volta lá tava 215. Então, assim, um bercinho dá para o bebê usar mais ou menos até 4, 5 meses e depois você pode trocar, porque aí é isso, você vai ganhando experiência, você pode trocar por outro berço maior, você pode trocar por cama, pode botar para dormir com você, enfim. Então, é muito difícil dizer o quanto você tem que ter, assim, certinho, sabe? Porque é tão diferente cada realidade. Eu acho muito difícil dizer, assim, certinho de valores, sabe? E, Thaís, lá no grupo disseram de comprar uma bola de pilates, né? Que é algo que é em conta e a gente pode aprender como profissional os exercícios e depois praticar. Essa bola de pilates também é uma estratégia, né? Caso a gente queira exercitar o corpo, o que você acha disso? Eu acho ótimo, acho que qualquer exercício é muito bem-vindo. Eu tô com uma dificuldade de fazer exercício na gestação, gente, porque a minha gestação tem sido muito difícil, eu tenho passado muito mal. Antes eu corria, ia pra academia, e agora eu não tô conseguindo fazer nada, o meu corpo sente muita falta, mas eu tô também querendo comprar uma bola de pilates, porque é muito bom e a gente pode ver no YouTube, né? Claro que você pode contratar, ver um profissional, mas tem exercícios simples no YouTube que você pode fazer. E é isso, uma bola de pilates a gente achou lá no grupo a gente estava até falando, a gente achou entre 50 e 60 e 70, 80 por aí uma bola. E é bom até para depois que o bebê nascer também, porque dizem que o bebê acalma quando faz esse movimento aqui, né? O bebezinho aqui, esse movimento da bola, porque é um movimento que lembra a mãe andando no útero. Então, vai ser usado depois, não vai ser uma coisa que vai usar na gravidez e não vai usar mais. E eu acho muito bom. Eu acho que qualquer coisa que a gente se mexa. Eu tenho um aplicativo aqui que se chama... Deixa eu ver o nome, porque eu esqueço. Honey. Que ele dá para você fazer pequenos exercícios.
em casa, exercícios assim de 7 minutos, aquecimento, ele chama Running Adidas, para quem quiser. E aí dá para você fazer exercícios em casa. Um dia eu consegui fazer exercício nessas 10 semanas aí desde que eu descobri a gestação. E fiz em casa mesmo. Aí eu tenho tapetinho de yoga, mas se a pessoa não tiver, ela pode colocar um paninho, alguma coisa assim. E é bem legal esse aplicativo. Você dá uma mexida, se mexe pelo menos um pouquinho ali, 7 minutinhos, e já é alguma coisa, né? Minha pergunta, né, era para falar para vocês é que sobre essa questão da higienização natural, né? Vocês estavam falando da questão da fralda. E eu vi um vídeo de uma irmã que é rasta, assim, e ela estava falando, né, mãe de primeira viagem também, e estava estudando sobre bebê sem fralda. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Assim, né, na teoria parece que, né, mas na prática eu imagino que deve ser bem difícil, assim. Mas é como identificar os sinais que o bebê dá, né, quando ele vai fazer xixi, cocô, e usar um balde mesmo, e o bebê vai fazendo esses sinais, assim. Ela fala que, normalmente, ela explicando, né, que no primeiro xixi, quando o bebê acorda, assim como a gente quando acorda, né, já sente vontade de fazer xixi. Então, pegar o primeiro xixi é mais fácil, né, do bebê. E o cocô, normalmente, ela fala que normalmente com a fralda, né, o bebê não quer se sentir sujo. E aí, ela estava explicando sobre isso, o bebê normalmente faz esse cocô e ele não vai fazendo vários cocôzinhos durante o dia, ele faz uma vez e demora para fazer outros, quando usa esse método da higienização natural. Não sei se já ouviram falar sobre isso, o que vocês acham. Eu estou lendo um pouco a respeito, vendo alguns relatos, assim, achei interessante, né, porque tem essa questão da economia da fralda e também estava vendo que é bom para o bebê também, sabe? Que ele se sente mais confortável, assim. E queria ver se vocês já ouviram falar sobre isso, o que vocês acham? Eu já ouvi falar sobre higienização natural. Não sei muito, confesso, mas como mãe de já uma bebê, né, que tem 12 anos, mas já foi uma bebezinha um dia, eu acho um pouco difícil, ainda mais para quem é marinheiro de primeira viagem, a gente conseguir identificar todas as vezes que o bebê vai fazer xixi e cocô. O que eu vi sobre higienização natural, gente, não tá saindo a palavra, é que é bom quando o bebê tá com coliquinha, né? Isso, Gabi, que o bebê tá com cólica, aí você coloca ele assim, mas todas as vezes eu não sei como funcionaria, realmente, não sei nem se eu me arriscaria nessa empreitada. Eu vi ela falando com essa menina esse relato que eu vi, né, essa irmã, e ela tem um vídeo, assim, depois eu posso botar aqui o Instagram dela para vocês procurarem ela falando sobre isso, explicando o relato dela. E também toda a questão do tempo também, né? Quem trabalha fora, quem tem várias demandas, eu acredito que seja mais difícil você se dedicar integralmente para catar todas as coisas xixi do bebê, né? Deve ser bem desafiador, assim. Mas eu achei interessante, assim, como um método de economia também, falam que é bom para o bebê, justamente sobre essa questão da cólica, que aí falam que ele também, tipo, ele não gosta de se sentir sujo. Então, normalmente falam que quem usa descartável, você bota uma fralda descartável e ele já faz cocô logo em seguida, porque ele tá em um ambiente limpo ali para ele fazer as suas necessidades, né? E aí ela fala que com essa coisa da higienização natural, ele demora, faz um cocô e depois vai fazer outro só à noite, por exemplo, sabe? Porque, enfim, né? Achei interessante, assim, mas vamos ver, né, na prática mesmo, como é que vai ser. A gente tem que agir na prática, né, primeiro, porque às vezes a gente também espera uma coisa do nosso bebê e nosso bebê pode ser diferente do outro bebê. E aí a gente é bom ir aprendendo na prática e fazendo as coisas na prática. Mas é bom saber, é bom saber, sempre bom. Tem outra informação importante também que a enfermeira obstétrica compartilhou lá no grupo, sobre chupeta e mamadeira, né? Que são coisas caras e que pode interromper a amamentação, né? Levando a um processo mais caro e menos saudável. E aí, assim, eu lembro que a gente também pontuou, né?
que o banco de leite dá informações para a gente sobre como amamentar, a própria precisa ter esse direito de saber como é que limpa direito o umbigo, né, com o álcool, que é algo que queima a pele, como é que a gente vai fazer esses procedimentos, né? Porque tem algumas coisas também que a gente vai aprendendo ali e aqui e não são seguras assim, né? E aí, junto desse vídeo, a gente vai compartilhar um link onde a gente está montando uma biblioteca, né? Colocando materiais que a gente pode consultar, vídeos, né? Para além desses saberes que já estão ao nosso redor, né? E muitas vezes a gente precisa acionar uma pessoa mais velha. Existem também essas pessoas que estão produzindo conteúdo. E aí, falando dessa parte, né, de criação, de produção, a gente está aqui com mães que são artistas e que estão aí na luta, né? Então, a Thaís vai fazer um complemento aqui, depois a gente passa para ouvir a experiência de Lala, como é que foi a gestação e como é que ela se organizou para fazer essas rifas, essas campanhas. Gente, a última coisa que eu queria falar é que, né, a Mar falou ali sobre a gestante ter direito a tudo da maternidade no banco de leite. E a minha indicação para vocês, né, puxando sardinha para o meu lado, é tenham uma doula. Tá, uma doula vai ajudar muito vocês. Eu não sei se acredito que não, poucas pessoas conhecem. Eu faço parte do projeto que chama Doula Solidária, tá? É um projeto muito maravilhoso, onde a gente atende gratuitamente mulheres periféricas, tá? Mulheres que não têm condição de pagar por uma doula ou que têm condição de pagar valores muito baixos, a gente atende. Então, para todo mundo, né? Esqueci o nome agora, gente. O merchan, assim, é que toda mulher merece uma doula, e eu também acredito e considero isso. Já atendi várias gestantes com muitas histórias bonitas, sabe? Mulheres que realmente não teriam condições e que tiveram uma doula e que foi muito legal e que eu pude passar o meu saber para elas e ajudar muito elas nessa caminhada da gravidez, que é uma caminhada difícil. Então, eu deixo aqui para vocês Doula Solidária, eu deixo aqui o meu contato, porque eu atendo pelo Doula Solidária. Então, me disponibilizo aí para ajudar quem precisar e quem precisar de uma doula na hora do parto, antes, né? Porque uma doula ajuda tanto em todo o ciclo ali gravídico puerperal, a doula está ajudando. Então, antes do parto, né? No parto e depois do parto também. E é isso aqui, estou deixando aqui a palavra do Doula Solidária, que é um projeto que eu sou muito apaixonada. E espero é bom que todo mundo saiba que existe. Sim, e é muito importante, né, nesse momento que a gente está vulnerável, fragilizada, ter alguém que nos ajude a comunicar, né? Comunicar no pré-natal, comunicar com as pessoas, né? Porque às vezes a gente vai ganhar uma porrada de presente, mas a gente precisa de apoio, né? Para pagar uma conta, né? Como é que eu vou ficar 9 meses mais 6, que é o oficial, né, da licença maternidade, me virando? Então, eu já ouvi de algumas mães, né, nesse meio tempo, perguntando para um e para outra, fui fazer chá de fralda, recebi um monte de fralda que a criança ficou com alergia. Para algumas pessoas eu pedi P, a maioria trouxe um número só, eu fiquei com um monte de fralda G, depois ficou faltando as outras. Então, a gente conversar com as pessoas que querem nos apoiar e saber colocar, né, essas palavras, saber colocar esse afeto, e a nossa necessidade é muito importante. E às vezes sozinha, sobrecarregada, articular esse pensamento fica bem desafiador, né? E aí, Lala, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, né? Com as crianças e com as rifas, com a economia criativa. Sua mãe é uma inspiração para nós e você vem seguindo essa herança de luta, de resistência. Ai, Mar, que animação. Licença para chegar aqui primeiro, Marielle, dizer que a senhora é uma sapeca. E Mar me cuidou muito de mim na minha gestação, né? Quando eu estava grávida do Cairi, da minha primeira barriga. E foi muito bom, né, Mar? Mar me dava cuidado, me dava presente, me dava flores, me dava folhas, me dava sementes. Eu fui muito mimada quando estava barriguda. Então, amiga,
essa troca aqui também é um pouquinho de presente para você, que eu posso dar minhas palavras, meu apoio, meu afeto, né? Nosso amor mesmo, né? Então, primeiro essa declaração de amor a Mari e a sua semente, e todas vocês também que estão aqui com a semente de vocês, quem já está com as crianças grandes, quem deseja engravidar, né? Eu acho que isso é muito forte, é muito importante. Cairê está aqui, bem querida. Ele está aqui agitadíssimo, então também ele às vezes participa, às vezes ele causa, a gente vai deixar. Deixa eu deixar ele aqui, mas olha lá, mostrando o biscoito. Eu ouvindo assim, né, o que vocês estavam falando, eu lembrei muito do que aconteceu comigo, né? Eu estava estudando quando eu engravidei, estava ainda na universidade, tentando fazer pedagogia, depois de um bacharelado e tudo. Então, foram anos de muita luta da minha família para me trazer à universidade, né? E aí eu engravidei no meio desse processo, né, filho? E aí aconteceu de eu simplesmente não ter dinheiro nenhum, né? Estar dura, não ter grana. E foi terrível, porque eu sempre trabalhei com a minha arte, né? Toco pandeiro, faço o meu movimento, mas aconteceu a pandemia da Covid-19. Então, eu estava muito insegura. Foi um momento de uma gestação muito insegura, né? Porque eu não podia sair para a rua para nada, eu não podia nem ir no mercado, as pessoas não... Eu não conseguia ir no mercado, a gente não sabia o que era Covid. Isso mesmo. E aí ele lembra também. Foi um processo muito difícil de girar grana, né? E aí eu me vi muito num beco sem saída e eu pedi a Exu mesmo, sabe? Pedi todas as mães, todas as iabás, todas as pessoas que me ajudassem, pedi muita força ancestral, porque eu precisava de grana, né? Infelizmente, tudo que as irmãs trazem de tipo, não, você precisa estar bem, é uma coisa que você tem que se segurar nisso. Por quê? Porque o sistema é capitalista. Se você for cair na onda deles, você vai gastar muita grana, né? E bebês gastam dinheiro de verdade, né? Muita grana para se cuidar. E pouco apoio. Então, você tem que se virar nos 30, literalmente. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tive hiperemese gravidítica, que é uma doença que você vomita a gravidez inteira. Então, eu mal conseguia ficar de pé, perdi muito peso, sofri muito durante minha gestação. Então, fisicamente, né? Emocionalmente nem se fala, espiritualmente nem se fala, mas fisicamente teve esse cansaço. Então, o que eu pude fazer, né? O que eu aprendi era que eu queria investir em pessoas profissionais que me ajudassem a entender esse caminho. Então, eu não queria ter dinheiro para um enxoval perfeito do Cairê, eu não queria ter dinheiro para alimentar um sistema de um mercado, não. Eu queria ter dinheiro para conseguir profissionais que me ajudassem a passar por aquilo, né? Porque eu estava sofrendo muito, a Thaís também tá. Então, é uma coisa que você não consegue ficar feliz, gente, infelizmente. Se você está se sentindo mal o tempo inteiro, é difícil estar feliz com sua condição, né? E quem é da arte... Era muito difícil para mim até sair, dependendo da textura do cabelo da pessoa, passava mal. Então, foi um momento muito de que eu fiquei muito para baixo, né? Muito para baixo, perdi muito peso, fiquei muito triste. Mas aí eu falo para vocês que estão passando por isso e para todas que estão ouvindo assim sobre essa experiência, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé, porque a fé é o que vai dar força, né? Eu acho que os ancestrais nos escolheram a estar nesse momento, nessa vida, gerando essas crianças. Então a gente tem que ter fé, e foi nisso que eu me segurei, né? Chamei minha amiga, que é parteira, a Nábila, que quando ela entrou na universidade para ser parteira, eu fui lá, peguei na mão dela e falei, você vai ser parteira? Você pode fazer meu parto? E aí ela falou, faço. Aí 10 anos depois eu encontrei, ela tinha se formado na USP e ela topou fazer meu parto.
Então, eu consegui uma profissional para me ajudar, como a Thaís estava falando, que ela é doula, e a gente precisa de pessoas que realmente entendam. E, tipo, os saberes das nossas... Filho, deixa eu falar, peraí. Senta aqui. Os saberes... fala aí. Os saberes das nossas mães é muito importante, mas às vezes a gente quer um apoio de fora, né? Então, essas profissionais é o que eu convoquei. Então, a primeira... A mamãe está conversando. A primeira foi a Nábila, minha parteira, né? Além da minha família, Dona Joca, a Mar. Mas ter uma profissional foi muito bom, porque ela me orientou do começo ao fim. E ela foi uma pessoa que me ajudou com essas estratégias financeiras. Então, eu abri uma vaquinha, primeiro entre meus familiares, pessoas próximas, chamando na chincha mesmo, sabe? Fui lá no WhatsApp, chamei familiar por familiar e falei que eu estava passando, que eu estava grávida e precisava de apoio. Depois eu fui nos grupos de trabalho, nos meus grupos de trabalho. Sabe, igual aqueles vírus que as pessoas vão jogando, eu fui de grupo em grupo, pessoa por pessoa, contando minha situação e arrecadando dinheiro. Eu chamei alguns amigos designers para poder me ajudar a fazer as coisas no Canva. Eu fui convocando. Quem não podia me ajudar financeiramente, a gente fazia uma prestação de serviço para poder conseguir. Então, a gestação do Cairê me gerou também... Filho, peraí, gente, que Cairê, quando ele vê que é nós na tela, né, filho? Mas se vocês quiserem falando no chat comigo, não me abandonar com Cairê causando, a gente tá aqui. E aí, fui de pessoa em pessoa, né? Fui falando de grupo em grupo, fui pedindo prestação de serviço, criando materiais. Eu chamei meus amigos do cinema, que eu tenho, minha comadre, Rô Mendes, ela é do cinema, e a gente sentou, fez um roteiro. Filho, senta. Isso. A gente fez um roteiro, a gente fez um filme da gestação para poder concorrer nos festivais, para poder gerar uma grana também. A gente fez fotos, fez imãs, sabe, imã de geladeira? Fiz um monte de foto minha grávida, criamos imãs, fizemos rifas com iombas, com adornos, enxoval emocional, olha aí, tem um nome, eu fiz isso. Por que eu pensei nisso? Porque eu pensei sobre muito que as pessoas falavam para mim que a criança, no caso, precisava de mim, né? Antes das rifas. E eu tô falando, Mar, no sentido de também o quê? A gente conseguir uma grana grande para ficar um bom tempo, né? Tipo, uma grana que realmente... Olha, eu escolhi uma parteira, eu queria um parto domiciliar, com tudo que eu tinha direito. Eu queria piscina, eu queria luzes... E a pobreza, né? A minha situação da periferia, de ser pobre, não podia me impedir de viver isso. Então, eu fui no corre, fui lá no posto de saúde, consegui os enxoval, tudo nas igrejas, entendeu? Bati perna, arrecadei alimento, consegui cesta básica, enchi o armário de cesta básica, porque quando você está grávida, você tem que entender que a sociedade ela tem uma certa gentileza, entre aspas, né? Que é ser solidário naquele momento. E é esse momento que você tem, porque depois que nasce, aqui, ó, 3 anos de luta, as pessoas simplesmente deixam. Então, quando você está gestante, você consegue cesta básica na igreja, você junta a cesta básica, porque a criança vai comer 1 ano, você vai comer esse ano, todo mundo vai comer 1 hora, entendeu? Arrecada arroz, arrecada feijão, arrecada dinheiro para pagar os profissionais, porque eu queria esse parto em casa e toda hora alguém vinha me agorar com aquelas palavras pesadas. Então eu queria pelo menos garantir que tudo tivesse conforme o básico para receber ele de maneira segura e poder ter uma transferência coerente caso o plano B fosse executado, né? Thaís, eu gostei muito do que Lala falou, né, do enxoval emocional. Eu acho que eu vou mudar o nome da rifa para enxoval emocional.
Perfeita, perfeita. Ela foi perfeita na fala, porque como eu falei, a primeira coisa, né? O bebê precisa de uma mãe bem. O bebê precisa de uma mãe saudável. Investir em profissionais é isso, investir no seu sonho de parto. Olha isso, cara. Investir no seu sonho de parto. Eu também quero um parto domiciliar. Aqui eu consigo ser atendida pelo Sofia, né, gente? Eu não sei se, assim, muita gente não sabe, mas o Sofia Feldman, ele atende o parto domiciliar gratuito. E aí, quem mora até 30 minutos do hospital, tem várias outras demandas também, mas o Sofia parto gratuito em casa. E é isso que eu espero conseguir. Então, é isso, Giovanna, extremamente necessário investir numa física, investir numa parte, investir numa doula, investir na psicóloga, sabe? Investir em todo mundo que vai te deixar bem para receber esse bebê aí. Lala voltou. Gente, Kairi tá aqui causando. Isso, Thaís, muito bom. Eu acho que investir em pessoas é bem importante. Então, eu fiz isso, foi muito bom. Esse foi meu caminho, né? Cada um investe no que gosta. Mas, para mim, o que eu mais desejei foi que Kairê viesse no mundo de maneira respeitosa, de maneira humanizada. E mesmo que eu precisasse passar por qualquer procedimento cirúrgico, que eu pudesse fazer isso de maneira honrada, de maneira orgulhosa, de maneira com a cabeça em pé. Porque eu não queria ser coagida a um parto hospitalar e eu também queria poder me sentir capaz, mas também me sentir segura. Então, tudo que eu fiz, exatamente, né? Então, tudo que eu fiz foi para evitar determinadas situações. Então, o dinheiro era fundamental, a grana era fundamental, né? Então, eu gravei um documentário grávida, enjoada, como a Thaís está vivendo, passando mal. 2 documentários eu gravei o Nigiro e gravei o Mimba, que é o da gestação de Kairi. O Nigiro foi sobrenome, que eu passei super mal, fui lá, gravei, e o Mimba foi sobre a gestação. Como que eu podia fazer, né? Eu ganhei um chá revelação. É até engraçado, né? Porque eu realmente não queria questões de gênero, mas foi muito bom porque ao invés de eu ganhei da minha família tradicional, né, um chá revelação, eu fiz um chá tipo um chá revelação de orixá. E aí eu coloquei Nanã, Oxalá. Então, se fosse menino, seria tudo de Oxalá, se fosse menina, seria tudo de Nanã. E que são os orixás responsáveis por moldar as crianças na barriga. Então, eu aproveitei aquela situação terrível para poder contar a história dos orixás. E foi ótimo, teve gravação no Facebook, e foi muito bom, porque foi a primeira demonstração que minha família teve também de afeto coletivo, sabe? Foi muito bom. Mas tudo eu fiz dinheiro. Tudo eu fiz dinheiro. No chá revelação eu mandei o Pix, não queria que ninguém comprasse nada, eu queria comprar minhas coisas, então não quiser eu mando a nota, amiga, mas mando dinheiro, entendeu? Não dá para ficar pedindo, tem que pegar o dinheiro, que aí você escolhe o que você quer, que você precisa. E como eu precisava de dinheiro para conseguir as coisas por Kairê, como um carro para transportar o oxigênio, porque precisava ter um oxigênio, a parteira, as coisas da minha parteira, que era um monte de ferramenta, as meninas da equipe, minha irmã, que era aromaterapeuta, todo mundo assim que pôde fazer parte, né? Minha mãe foi minha doula, e minha equipe foi minha família, mais a equipe da Obis Preta, que foi que fez isso possível. Então, eu fiz isso, fui nos meus grupos, montei grupos de... Isso, Lala sabe mais que eu sobre valores. Valores que eu digo isso, grana, por exemplo, decente, né? Por exemplo, a Thaís, ela é doula, ela quer ir na sua casa, ela quer te atender, né? Então, você precisa viabilizar o dinheiro da doula, para a doula ir te visitar, ou você precisa viabilizar o máximo que você pode de ervas, de movimentos, de grana. Então, eu conversei durante minha gestação, eu fechei com um amigo Uber, né, uma grana mensal, e ele me ajudava a fazer essas correrias da gestação.
para mim não precisar ficar pegando ônibus, que eu enjoava muito, e com ele eu vomitava o carro dele, depois ele lavava. Entende? Você tem que fazer na correria. E aí eu fiz isso, eu estoquei alimento, eu estoquei roupas de bebês, coisas de criança, tudo manguiano. Eu trabalhava na cooperativa de reciclagem, minha família, né? Então me traziam muitas coisas achadas mesmo da cooperativa, mas o que eu não podia fazer é grupinhos, ia nos grupinhos do Facebook, ia nos grupinhos da igreja, ia nos grupinhos do posto, tudo para poder fazer mangueação, né? Ia na xepa da feira, ficava provando de banca em banca porque eu estava grávida, e assim eu fui economizando dinheiro para poder conseguir pagar essas pessoas que estiveram presentes no meu parto. O documentário, eu só consegui gerar dinheiro com o documentário depois, porque teve o processo de edição e a gente submeteu ele a um festival. Na época eu peguei R$5.000 com esse festival do filme. E aí me ajudou pra porra. E aí foi blim, 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 ainda bem que eu fiz esse filme. Porque aí com esse dinheiro a gente pagou a equipe de parto, né? A gente conseguiu comprar a piscina, a gente conseguiu comprar as luzes. Então é acreditar. Você tem que fazer, se registrar, porque é importante também para a nossa história como mulheres negras, a gente registrar esses momentos. E orixá, Deus, as energias vão te ajudar, que isso vai virar ouro na sua mão, porque gestação é uma coisa linda, é uma coisa importante, é uma coisa fundamental. Então, quando você entende esse poder, esse valor, você consegue transformar tudo que tem a ver com o seu parto em dinheiro para ele mesmo se fazer, para isso mesmo acontecer. Então, conforme eu planejei, aconteceu. E minha parteira falava sobre isso, eu não acreditava. Planeja que dá certo, faz, organiza. Então, se você quer uma banheira, Márcia, se você quer uma bola, você tem que botar no papel tudo que você quer mesmo, tudo que você deseja, porque o que você não conseguir comprar, você vai conseguir pelo menos manguear, ou Deus vai abrir o caminho, os orixás, e você vai conseguir que isso chegue na sua casa, na sua tenda, né? A alimentação foi uma das coisas que eu investi também, porque eu tinha hiperemese, eu tive que fazer uma dieta líquida, então eu não me alimentei durante minha gestação, eu só bebi sucos, e então minha dieta era líquida. E aí eu acho que a Gabi estava falando da irmã, que também ela passa várias receitinhas de suco, né, maravilhosa, e coisas naturais e tais, né, para as crianças, de alimentação e tal para as crianças e tal, muito bom. E aí é isso, isso foi meu período, durante toda a gestação eu juntei essa grana. Aí eu consegui, né, ter o... Você vai sentar? Eu consegui fazer o parto em casa, do jeito que eu desejava, deu tudo certo, tudo que eu planejei aconteceu, não teve nenhuma coisa anormal, nada que a gente precisasse se preocupar. O Cairê passou, assim, né, do período que a gente previa, ele ficou 42 semanas cravadas. Então, muita gente já desestimulava nosso parto, mas a gente conseguiu fazer, né, esse parto em casa. E aí, quando o Cairê nasceu, a parteira fez um processo de ficar mais alguns dias em casa comigo, e também a gente tinha colocado, né, nessa vaquinha que a gente fez o dinheiro para essa amamentação gentil, né? E aí a gente colocou uma consultoria de amamentação e ela fez comigo esse período também, que foi muito difícil, pós-parto, amamentar, foi muita luta, mas a gente conseguiu também, porque também estávamos previsto, né, que a gente passaria por isso, então a gente pegou algumas profissionais para nos ajudar também. O conforto, né, é uma coisa que eu sempre desejei, né, e eu consegui ter muito, então eu investi muito em coisas que eu pudesse ficar confortável, né, almofadas, coisas que me deixassem bem para amamentar, porque eu sabia que vinha uma guerra, uma luta, né, amamentar uma criança. Tá bom. Tá bom. Eu vou ter que pausar novamente. Peraí. Vocês me falam o que vocês estão achando enquanto eu... Eu estou adorando. Quero ficar aqui a noite toda conversando com vocês, gente. Estou até me sentindo melhor.
Tava passando tão mal, tô até me sentindo bem. Sim, Lala, e te dizer que você tem muita bagagem para ser uma grande doula, né? Já só o que você está dizendo já está me dando muitas ideias assim. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De inspiração. E É aí, bom sim, a gente olhar a gente igual a gente, que conseguiu, e a gente ficar, também vou conseguir. tem algumas dicas aqui que eu estou aprendendo na marra, né? Porque às vezes a gente tem que se produzir, né? Enquanto artistas que circula o trabalho pela internet, hoje em dia o mundo virtual permite a gente conhecer pessoas, né? Que muitas vezes na nossa família a gente não tem esse apoio, mas pessoas externas se sensibilizam, né? Então, algumas dicas que eu estou aprendendo, né? Vou compartilhar aqui. No cartaz, colocar o QR Code para a pessoa já ver e já ter um lugar onde ela pode contribuir, né, com a campanha. E aí, pensando que a gente também circula, né, Lala, Gabi, Thaís, o nosso trabalho pela internet, eu apaguei tudo que estava aqui na rede social e mudei as coisas para 2 frases só. Porque se a gente coloca um cartaz com muitas palavras, o que acontece? A galera desiste de ler. Então, eu pensei aqui, né, na rifa, são exemplos, né, do que eu estou tentando criar, e aí a gente também pode conversar sobre esses exemplos, cada um com a sua identidade, com as suas ideias. Então, eu pensei de colocar na rifa um prêmio de R$ 200, contação de história, palhaçaria, oficina, costurar as roupas e sortear, né, touca de cetim para o cabelo, enviar poesias por áudio. A minha mãe vende comida, né? Então a gente fazer uma semana de marmita grátis para as pessoas. Eu também faço sabonete de ervas. Então, nessa campanha, aí eu coloquei um preto e branco para eu entregar para as pessoas, né? Quando eu estiver vendendo lanche, quando eu estiver conversando com alguém que é dessa rede, né, próxima. Então, eu já entregar um papelzinho para ela também, né, se sentir ali convocada a fazer parte dessa troca de presentes, né? E aí, dentro das artes que eu fui fazendo nesse programa que Lala falou, que chama Canva, aí eu fui contando um pouco dessa história, né? O que eu tô passando, o que eu já fiz. E aí veio uma ideia da rifa, que eu já vou trocar pelo nome de enxoval emocional, e veio a ideia do chá de revelação. E aí eu coloquei os chás, né? Qual chá a gente vai tomar? Capim santo, funcho, camomila, erva cidreira, alecrim, rosa branca, alfazema ou lágrima de Nossa Senhora. Aí cada um desses 8 chás é uma contribuição para a gente ter essas informações sobre a maternidade, porque com esse projeto Sorriso de Mãe, eu estou tentando fazer como Lala, né, escrever no edital de cultura, para ver se a gente consegue, né, um recurso. E a gente sabe como que é difícil, né? Essa escrita de projeto, essa tentativa de acessar também o dinheiro público, que deveria ser mais facilitado para a gente que é artista. Então, a cada escolha, né? Escolher o capim santo, então vou produzir um material sobre vacinação. Escolher o funcho, outro material sobre cuidados e massagens que a gente pode fazer no bebê, porque isso vai me incentivar a estudar, né? Uma das coisas que eu aprendi com as mulheres, né, dessa fraternidade espírita foi, enquanto você está gestante, estuda, porque depois que vier o bebê, e esse bebê for crescendo, você vai precisar ter a sua presença, né, mais dedicada ao BOzão, né, à correria lá de cuidar. Então, esse momento da gestação, ele passa rápido, e a gente precisa ter força para não se distrair em sofrimento, em crises, né? Em ansiedades. Às vezes, né? Existe essa dificuldade das pessoas que a gente mais precisa apoiar numa rifa de fato, né? Não ter vergonha de pôr numa rede social. Então, essas são as ideias que estão na minha mente, só que eu ainda tenho muita dificuldade de usar e ficar conectada, né? Instagram, Facebook. Então, eu tenho uma série de problemas com essa questão da internet, né? Então, eu trouxe isso também para compartilhar um pouquinho do que eu estou tentando fazer. Ô, Má, muito, muito lindo isso, muito lindo. Kaire
Acho que se acalmou, mas vamos nessa. Eu acho que o trabalho de conversar também com as pessoas, no pessoal, ajuda muito. Minha barriga demorou para aparecer, porque eu queria logo que a barriga aparecesse. Demorou. Só fui ter barriga mesmo no finalzinho da gestação, que fiquei redondinha. Mas também o cansaço, né? A hiperemese, que não me deixou engordar. Foi tudo uma luta muito grande. Eu acho que se querer o melhor para você, querer o melhor para sua criança, desejar isso, querer o bem viver dele, da sua criança, isso é fundamental para vocês conseguirem. E vocês já conseguiram, já estão aqui estudando, já estão aí conversando, então já tá, as portas já estão abertas para as conquistas de vocês. Agora, sobre a higienização natural, eu fiz com o Cairê. A gente faz até hoje. O Cairê, ele não gosta de roupa nem de fralda, desde muito neném. E eu também desejava muito fazer a higienização natural. Então, tem uma coisa que é assim, tudo requer muito tempo, né? Cuidar de criança. Mas como eu estava dedicada a cuidar do Cairê de maneira integral, eu não estava trabalhando, a não ser com a minha correria autônoma, eu não estava vinculada a nenhuma cooperativa, então não precisava ter aquele ritmo frenético. Então, até hoje, eu aprendo muito sobre economia de grana, porque fralda, mano, é muita grana. Indústria é muita grana. Então, eu fazia o quê? Eu dava os sucos, mano, beterraba, cenoura, tal, dava banho de sol nele. E peladão, e deixava peladão. E realmente ficava o dia todo limpando mijo, cocô, e até hoje, quando dá, é assim. A gente ganhou, né, da Ira Maia um monte de fraldinha ecológica, um kit muito bom dela, e foi muito bom. Minha comadre me ajudou muito, porque a gente venceu diversas situações com aqueles kits lá, lavava. Quando eu vim embora para São Paulo, eu não consegui trazer, porque eu não tinha mala para trazer, e acabei deixando lá. Mas foi uma coisa que salvou muito, foi fralda ecológica, economizei muita grana. E também água e sabão, e água, e também é isso, lavava tudo muito bem, deixava tudo bem, sem cheiro, por causa que eu sou asmática também, não posso. Tudo fazia minha defumação, tudo que eu fazia de perfumado, eu fazia natural. Então, eu queimava a casca de laranja, e fazia defumação com bastão de ervas. Tudo que eu tentava trazer cheiro para casa, eu fazia o álcool com cravo para passar na casa, para poder dar um perfume, porque eu sou muito alérgica a esses cheiros, e aí imaginei que Caíri também seria, né? Assim, não queria, mas por mim eu já não gostava, então não deixava nada assim. A higiene natural tem uns livros, eu acho que eu até posso procurar para a gente falar melhor sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa de mais profundidade para sentar e conversar sobre, porque é um assunto importante, é uma coisa que precisa ser vista, o uso de fraldas descartáveis. A gente precisa falar sobre esse desperdício, sobre o que é essa higienização. Não é só você correr atrás do bebê, é uma coisa de você ter um saber ali, né? As mulheres iorubás, muitas mulheres do continente que a gente conviveu, a gente vê que prefere mesmo a água para limpar, o lavar, né? Então, eu sempre também, eu dava vários banhos no Cairê de ervas durante o dia e fazia massagem nele, matriculei ele numa dança que ele fez dos 3 meses a 1 ano, uma dança materna. Então, eu investi, toda essa grana que eu peguei, eu investi em profissionais que me ajudou a encontrar o meu próprio caminho, né? Desde o pré-parto até o pós-parto, né? A Priscila Obassi, eu tive a sorte da Priscila Obassi estar ministrando dança para bebês de forma gratuita, e eu consegui participar e foi muito bom. Então, foi isso, né? Eu acho que a gente pode marcar um outro momento para falar da higienização. Também me prontifico aqui com vocês, se vocês quiserem a gente fazer uma conversa mais fechada, que aí eu
para a gente compartilhar talvez o vídeo do parto, tem o vídeo do meu parto, a gente pode falar sobre isso também. E também fico à disposição também para passar o documentário, se vocês quiserem ver. É curtinho e mostrar como que eu fiz também, porque foi um processo de fazer na luta, né? Então, a gente pode se conversar nessa rodinha mais particular, mais íntima nossa. Mas o que eu digo para vocês é esse movimento. Invista em vocês, estejam saudáveis, estejam bem. Eu fazia dança. Eu ia esquecer de falar, eu fazia funk. Eu fazia funk quando eu estava grávida com a Renata Prado. Aula de funk 2 vezes por semana. Deitava com o barrigão e bom, mexia meu bumbum para soltar a pelvis para o parto. Tem que se movimentar e fazer acontecer com o que tem. E a gente tem muita gente boa querendo apoiar e aproveitar para criar material, registrar tudo isso, para que isso vire ouro na mão de vocês mesmo, que Mamãe Oxum mesmo vai ajudar cada uma de vocês a montar esse enxoval emocional, espiritual, físico, né, que é o que a gente precisa. Cairê, até hoje a gente está nesse movimento aqui da higiene natural, até hoje a gente está nessa batalha porque ele não fala, ele não fala muitas palavras e aí acaba que ele emite mais sentimentos. Então, para desfraudar está sendo uma luta, que também pode ser outra live depois. Né? Que a gente está na parte do sorriso, a gente não vai falar das tristezas. Mas a gente pode falar disso também, porque é muita grana. Então, economizem, invistam em vocês e no que é preciso, importante para a criança de vocês. Não deixa que o capitalismo bugue nossa mente, só estejam bem, toma banho de sol, sabe? Sabe o sol de manhãzinho, o sol de tarde, para tirar a tiriça, que é isso que importa. Senão a gente fica aqui até que 18 anos, mas obrigada, viu, vocês aí, estou à disposição de vocês, estou a serviço para compartilhar cada vez mais. Agradeço Lala, Thaís, Gabriela, que também está aqui. A gente vai, então, chegando ao fim dessa roda, mas sabendo que a gente está aqui numa rede, né, que pode sempre ser acionada para a gente estar compartilhando, né, sabedorias e conseguindo se virar. Thaís, se quiser também trazer as considerações, e aqui é um turbilhão que está no corpo inteiro, assim. Essa roda eu acredito que fez muito bem, porque a questão da prosperidade, ela não é só o dinheiro, né, mas também passa por ele. Então, é uma roda necessária da gente não fugir dela, né, e encarar esses desafios com a criatividade que a gente tem, né? Eu amei ouvir Lala, que era sua amiga. Estou apaixonada. É muito bom, eu estava me sentindo bem mal, porque tem sido bem difícil, né, ela... Enfim, difícil, muito, muito difícil. É só isso, quando alguém me pergunta como está minha gravidez, eu falo difícil, porque eu não estou passando por outros desafios, não estou passando por desafios financeiros gigantes, né? Tá tudo andando bem e não estou passando por desafios sentimentais, né? Eu tenho um parceiro presente, mas estou passando por esse desafio que não está sendo leve, né? Não está sendo tá sendo difícil, porque eu passo muito mal. Ela mesmo falou, não consigo me sentir feliz, mesmo com um bebê que foi planejado, é um bebê arco-íris, depois de uma perda. Então, tem sido difícil e eu tô me sentindo muito melhor depois de um dia que eu vomitei várias vezes, pelo menos umas 4 vezes eu vomitei hoje, eu estou me sentindo muito melhor. Depois de ouvir, ser ouvida e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e saber mais. Muito obrigada, viu? Espero várias outras rodas. Lala falou muito do baobá, né? E dizem que o baobá é uma árvore que vivia xingando, reclamando. Ela acompanhou a criação do mundo, né? Então, junto com essa força de fertilidade, de parir a vida, baobá foi acompanhando e reclamando. Isso aqui não tá tão bom, isso aqui não tá tão bom, isso aqui pode ser melhor. E às vezes, quando a gente está gestante, a gente fica bem baobá, né? Porque o útero tem luz e ele não aceita nada que seja violência, né? Às vezes a gente põe para fora. E é bom que a gente coloque para fora, mas sem prejudicar a nossa saúde física, mental, espiritual.
Então, quando o baobá foi reclamando, essa força criadora virou o baobá, que é uma árvore que milhares de pessoas se reúnem para conseguir abraçar e vive por muito, muito tempo. Baobá foi virada de cabeça para baixo. E aí eu fico refletindo sobre baobá, né? Que bota a cabeça na terra, que bota a cabeça no chão. Essa fé que Lala falou, né? Da gente firmar o ori, firmar o pensamento. E tem uma música que eu aprendi com ela, né? Que é assim: tô voltando para casa com pé de baobá, tô voltando para casa com pé de baobá. Baobá, oba, baobá, oba, baobá, baobá, oba, baobá, oba, baobá. Então, que essa semente cresça dentro da gente e possa nascer com saúde protegida. Eita, mas que coisa linda! Nossa! Eu, assim, Thaís, bebe bastante, tenta beber, não tenta comer, toma bastante banho de sol, conversa bastante com Nanã, sabe? Que ela vai te ajudar muito. Ela vai te fortalecer, se apega na sua fé, porque é difícil mesmo ficar sem se alimentar, ficar enjoada. É muito difícil, mas eu vou te falar que quando passar, você vai comer uma comida assim. Nossa, depois do parto, eita! Minha mãe fez uma polenta, né, Má de Lei, ela fez uma polenta. E aí eu comi assim, nossa, foi demais, foi a melhor coisa da minha vida, foi aquela polenta. Então, o que eu tenho para dizer é agradecer de coração todas vocês, dizer que essa prosperidade, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquem bem, pode contar comigo. Eu estou lá no meu Instagram, coloquei aqui no chat. A gente pode conversar, mesmo de distante, né? Mesmo longe. E quando vocês virem para cá, a gente se cuida. Quando eu for para aí, vocês cuidam de mim. E assim a gente fica junto. Agradecer mesmo de coração. Falar que não é ouvir os palpites, não, é ouvir o seu coração. Né? E quando não souber o que fazer, deita na cama, bota a mão no coração e pergunta o que ele quer, que ele vai te guiar na melhor maneira. Porque você está carregando o seu e o dele, o coração da criança, que também vai te ajudar a guiar, né? Então, fiquem bem, um abraço, gratidão mesmo de coração, tamo juntas. Abraço. E eu estou aprendendo com uma mais velha também, que a prosperidade ela se abre quando a gente também trabalha, estou tentando, né, trabalhar o perdão e agradecimentos, né? Porque a gente encontra muitas pessoas que nos abandonam, né, no meio do caminho, mas também tem os seus BO, tem as suas histórias, tem as suas trajetórias de vida. Então, uma mãe falou comigo: Mara, eu fiz a rifa, e sabe o que eu fiz? Uma oração para cada R$2 que eu ganhei. Orei por mim, né? Fiz as preces por mim, pela pessoa e pelo dinheiro que estava vindo, para que fosse pouco, mas fosse bem abençoado. Então, esse trabalho, né, de perdão e de agradecimento, ele também abre portas de prosperidade, porque quanto mais a gente reclama, às vezes a gente puxa a energia da lamentação. É fácil falar? É difícil fazer? Então, por isso que a gente vai criando os grupos, as rodas, para tentar chegar nesse lugar, né, de amadurecimento. Então, boa noite e até a próxima roda, e bom dia para quem assistir de dia, né, Lala? Né, Thaís? Gabi, boa noite para vocês. Boa noite, tchau, gente. Tchau. Cheiro. E no próximo encontro vamos conversar sobre plano de parto.